Olá, estudantes! Sou a professora Jânia. Vamos continuar aprendendo sobre os resíduos sólidos. E hoje, já na parte 3, tá? A gente falou sobre classificação dos resíduos na aula anterior. E aqui a gente vai falar sobre classificação dos resíduos, né? Lá a gente falou sobre quanto à sua origem. E aqui a gente vai falar sobre classificação dos resíduos, aqueles que são perigosos, tá? A gente vai fazer então aqui uma separação. Tá? Então, classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade, tá? Isso tem lá na apostila de vocês, certo? Então, aqui nessa tabela aqui, a gente pode ver que existe uma categoria, né, e as suas características, tá? Achei bem ilustrativo para vocês entenderem melhor. Então, quando a gente fala de categoria, a gente tem os perigosos, tá? Classe 1, certo? Que eles podem ser inflamáveis, tá? Corrosivo, reativo, tóxico e patogênicos. Tá? Classe 2, não perigosos. Dentro da classe 2 não perigosos, a gente vai ter classe 2A e classe 2B, tá? O classe 2A são os não inertes, certo? E o classe 2B são os inertes. Depois vocês vão entender melhor. Então aqui a gente tem essa característica, eles são, resíduos que têm essa característica aqui de combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade, tá? E aqui dentro da classe 2B, né, a gente vai ver aqui que eles são materiais, né, alguns tipos de materiais que não têm constituinte algum solubilizado em concentração superior ao padrão de potabilidade de água, tá? Então, a gente vai ver aqui também alguns exemplos, né, desses tipos de resíduos. Então, os resíduos são classificados de acordo com a NBR, tá? Normativa, né, aqui do Brasil, certo? 10.004 como resíduos de classe 1 perigosos, certo? São aqueles que apresentam periculosidade e características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Então, aqui na aula de hoje a gente vai aprender sobre esses aqui, os perigosos, tá? E aí na próxima aula a gente vai aprender sobre esses aqui que são os não perigosos. Bom, quando a gente fala então os resíduos, eles serão classificados como perigosos se apresentarem uma ou mais das seguintes características, né, que nós vamos ver aqui, certo? Denominadas então como os fatores então de periculosidade, né, conforme então essa normativa aqui, certo? Então a gente tem aqui os corrosivos, tá? Então essa aqui é uma imagem de um nariz, né, que foi queimado, né, por um resíduo, né, que ele vamos dizer assim, corrosivo, certo? Um contato na mão, né, no rosto, né, vai ocorrer ali uma corrosão, certo? Então são substâncias que podem provocar lesões na pele, como a gente está vendo essa imagem aqui, certo? Pode provocar ali uma queimadura, tá? E aqui a gente tem então alguns exemplos, como produtos químicos, ácido sulfúrico, né, ácido nítrico, soda cáustica, tá? Soda cáustica é até mais comum de vocês saberem, porque a gente tem em casa, né, pode ter em casa soda cáustica, certo? Então aqui a gente tem, né, essa característica aqui, né, de um resíduo, certo? Perigoso. Bom, a gente tem os reativos também, certo? Geralmente eles são instáveis e se reagir de forma violenta e imediata sem detonar. Então, se algum desses reativos aqui tiver contato, por exemplo, com uma água, certo? Pode acontecer então aqui uma combustão, uma explosão, tá? Pode gerar gases, vapores, né? Alguns, né, fumos óxidos, tá? Em quantidade suficiente que pode causar dano à saúde. Não só à saúde, mas também ao meio ambiente. Então a gente tem aqui nessa imagem, né, por exemplo, sódio e potássio na presença de água ocorre sim, né, uma reação química e aí uma explosão, né? Então isso, né, nunca se deve acontecer num ambiente fechado, né, porque realmente pode acontecer acidente, né, no ambiente. Bom, classificação dos resíduos sólidos, a gente tem então aqui ainda os tóxicos, né? A degradação de resíduo produz produto tóxico que é capaz de bioacumulação nos ecossistemas. Então a gente pode dizer aqui que alguns que têm toxicidade, né? Eles podem ser teratogênicos, mutagênicos, carcinogênicos, né? São aqueles que podem causar efeitos no aparelho reprodutor, tá? Principalmente feminino,
tá bom? Então, são associadas substâncias isoladamente ou decorrente do sinergismo entre substâncias constituintes do resíduo. Então, a gente tem aqui exemplo, lodo, né, de processos contendo altas concentrações de metais pesados, tá? Então, substâncias, né, que contêm metais pesados, né, produtos químicos, por exemplo, pode então ter essa característica aqui de toxicidade. Aqui a gente tem então um exemplo de patogenicidade, né? Então a gente tem aqui uma imagem que mostra seringas de insulina, certo? Na verdade, aqui de insulina, mas de uma forma geral, as seringas, né? Pode ser usado como esse exemplo. Então, a amostra de resíduos, né? Que tem ali micro-organismo, ou seja, algum resto de material biológico, né? Que pode ser sangue, por exemplo, né? Soro, certo? E pode ter ali toxinas, né, capazes de gerar, né, uma infecção ali e aí uma doença, tá bom? Então, resíduos de alta patogenicidade exigem encaminhamento seguro para a proteção dos trabalhadores, saúde pública, recursos naturais e meio ambiente. Então, sempre existe em instituições de saúde uma coleta, né, seletiva, separando então esse material, né, do material comum, tá? Então, há inadequações no manejo e gestão do programa de gerenciamento de resíduos que vem de serviços de saúde, tá? A gente sabe que existem vários tipos de gestão, né? Então, aquela gestão que realmente funciona, né? Que tem um projeto que funciona e aquelas que têm uma certa dificuldade de funcionar, tá? Então, a gente sempre tem que levar, né, em conta que isso aqui acontece, né? Não é algo tão longe da realidade, é possível de acontecer. Então, o recomendado é a gente sempre orientar a fazer as coletas, né, seletivas, tá? Para poder separar, né, esse lixo aqui do lixo comum. Aqui são considerados, uma listinha, né, onde eu listei aqui, onde se considera, tá, aqueles que são resíduos perigosos, tá? Então, restos de tintas, né, material hospitalar, produtos químicos, produtos radioativos, lâmpadas fluorescentes, né, porque dentro do vidro das lâmpadas tem mercúrio, tá? Que pode ser tóxico, né? A gente tem aqui pilhas e baterias, certo? Que podem ser corrosivos, reativos e tóxicos, né? Então, a gente sabe que hoje existe uma campanha, né? Uma motivação para a gente devolver, né? Por exemplo, as pilhas e baterias às lojas, né? Aquelas próprias lojas que vendem, elas mesmas podem recolher, tá? Então, para cada uma aqui tem um exemplo. Então, o resto de tinta pode ser inflamável, tá? Material hospitalar patogênico, ok? Produtos químicos podem ser tóxicos, tá? Então, vários exemplos aqui nós temos, né, daqueles que nós falamos lá nos slides anteriores, certo? Então, para cada uma aqui existe, então, um exemplo. Bom, resíduos perigosos a gente sabe que, né, não é adequado, né? Não coloque no lixo indiferenciado, coloque no lixo diferenciado, tá? Então, aqueles que são perigosos, coloque no lixo diferenciado, certo? Então, para cada um dos lixos aqui, eles têm que ter, então, a sua caixa separada, tá? Ou a gente sabe que é possível até comprar, adquirir, né? E cada um tem as suas cores definidas, tá? Então, isso aqui é uma imagem onde chama a nossa atenção, né? Para a gente poder realmente, né, separar, né, cada tipo de lixo. Bom, os riscos de contaminação ao meio ambiente podem ser classificados também, tá, como grupo A, risco biológico, grupo B, risco químico, grupo C, rejeito radioativo, grupo D, resíduo comum, tá? Então, a gente sabe que existe, tá, essa classificação aqui com relação aos resíduos, né, que são eliminados no meio ambiente, tá? E assim, como já existe uma certa classificação aqui, então sabe que para cada um tem um destino, né? Um destino correto. Então, a gente finaliza a aula de agora, tá? E a gente falou dos resíduos perigosos, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muitos entusiasmo no estudo de vocês. Até a nossa próxima aula.